Talvez você já tenha visto essas ofertas chamativas com debentures com uma rentabilidade muito acima da média e se perguntou: por que ninguém fala mais sobre isso? Será que tem algo por trás que eu não sei? Esse tipo de dúvida é mais comum do que se parece. E hoje você vai sair daqui sabendo exatamente o que está por trás dessas promessas. Então fica comigo até o final, porque você vai entender de forma clara o que é uma debenture, quais são os principais riscos dela e por que sim, ela pode ser uma excelente oportunidade para você. Para você que está chegando agora no canal, já clica no botão vermelho de se inscrever e curte esse vídeo, porque assim você ajuda a fazer com que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Olá pessoal, eu me chamo Maurício Gamil e vamos começar esse vídeo fazendo com que você compreenda o que é debenture, um investimento de renda fixa que pode potencializar muito a rentabilidade da sua carteira de longo prazo. A debenture é uma das diferentes aplicações presentes dentro da renda fixa, onde, no caso específico da debenture, você estará realizando um empréstimo para uma empresa e em determinado momento no futuro, você vai receber o dinheiro que você emprestou de volta, mais os juros que foram contratados. E nesse caso, as empresas pegam esse dinheiro para investir nas suas operações, construindo, por exemplo, fábricas para expandir as suas operações, e com o dinheiro que ela vai ganhar ao longo do tempo, ela vai devolver o dinheiro que você emprestou para ela inicialmente. Então vamos supor que você foi lá e investiu R$1.000 numa debenture da Ambev para que ela construísse uma fábrica, e em 3 anos ela iria devolver esse dinheiro para você. Ao longo desse período, ela vai construir a fábrica, ela vai aumentar a sua receita e o seu lucro, e na data final que foi contratada e definida no momento inicial da aplicação, você vai receber os R$1.000 mais os juros que foram contratados. E uma peculiaridade das debentures, que faz com que elas apresentem um risco um pouco acima da média, é o fato delas não darem para você a proteção do FGC, que funciona como um seguro do investidor que existe em aplicações de CDBs, LCIs e LCAs, onde você tem uma proteção até R$250 mil caso aquela determinada instituição financeira venha a quebrar. E no caso da debenture, isso não existe. Portanto, se a empresa falir no meio do caminho, você não vai conseguir receber o seu dinheiro de volta. E o que pouca gente sabe é que dentro do mercado das debentures existem 2 tipos. As debentures comuns, que são as mais faladas, que seguem a tributação normal de imposto de renda da tabela regressiva. Mas existem também as debentures incentivadas, que são aquelas isentas de imposto de renda, onde vai funcionar de uma forma muito parecida como funciona um LCI ou LCA. Você vai realizar a sua aplicação e no momento que aquele título vencer, você vai receber todo o seu dinheiro na sua conta sem ter que pagar nenhum tipo de imposto. E falando novamente em relação às debentures comuns, vamos conhecer primeiramente como funciona a tabela de imposto de renda. Todas essas alíquotas que você está verificando, 22,5%, 20%, 17,5% e 15%, vão ser descontadas automaticamente em relação aos juros no momento que você realizar o resgate da aplicação, que nesse caso vai ser feito de maneira automática no vencimento daquele investimento. E nesse caso, quanto mais tempo você deixar o seu dinheiro naquela aplicação, menos imposto vai ser descontado em relação aos juros. Se você deixar sua aplicação por até 180 dias, o imposto é de 22,5%. Se você deixar sua aplicação entre 181 a 360 dias, o imposto é de 20%. Se você deixar entre 361 a 720 dias, o imposto é de 17,5%. Por fim, se você deixar sua aplicação numa debenture por um prazo acima dos 720 dias, o imposto é o menor de todos, de apenas 15%. E pegando como exemplo aqui 2 tipos de debentures, à esquerda nós temos uma debenture comum e à direita uma debenture incentivada. Nesse caso, a debenture comum é para a empresa Localiza, que inclusive é listada na Bolsa de Valores, com uma rentabilidade de IPCA mais 8,95%. E à direita, a debenture incentivada é para a Via Brasil BR-163, provavelmente para a construção de uma nova estrada aqui no Brasil. E a rentabilidade dessa aplicação é de IPCA mais 9,2%. Mas lembrando, a rentabilidade à esquerda não está sendo considerado o imposto, que nesse caso vai fazer com que o rendimento seja um pouco menor, e à direita é essa rentabilidade que você vai ter na prática, IPCA mais 9,2%. Então é muito interessante você buscar opções de debentures incentivadas, justamente porque você não vai ter o desconto de imposto. E agora vamos falar sobre o ponto mais ignorado pelos investidores, porque a debenture acaba oferecendo uma taxa muito acima da média, mas o que pouca gente fala é em relação aos riscos envolvidos nesse tipo de investimento. Porque, primeiramente, além do fato de você não ter acesso ao seguro do FGC, existem outros 3 principais riscos envolvidos
na hora de investir numa debênture. O primeiro risco é o risco de liquidez, que vai fazer com que seja muito difícil você resgatar aquela aplicação no meio do caminho, caso seja necessário. Então, se você pretende investir o seu dinheiro numa debênture, é importante que você tenha um planejamento para deixar o seu dinheiro até o final daquela aplicação, podendo ser 1 ano, 2 anos, 3 anos ou até mesmo um prazo bem maior. O segundo risco é um risco de mercado. Se por algum motivo você investiu o seu dinheiro numa debênture que possibilite você resgatar no meio do caminho, esteja ciente que quando você realizar esse resgate, você pode ter prejuízo, porque o preço de um título de renda fixa também varia ao longo do tempo. Então vamos supor que você foi lá e investiu R$1.000 numa debênture da Ambev. No meio do caminho, pode ser que o preço desse título negociado no mercado esteja sendo negociado a R$900, R$800. Então, se você decidir resgatar no meio do caminho, você vai acabar tendo prejuízo. Por esse motivo, é importante que você justamente tenha um bom planejamento para não precisar resgatar antes do vencimento. E o terceiro risco envolvido é o risco de crédito, porque na prática você vai estar realizando um empréstimo do seu dinheiro para alguma empresa. E existe, é claro, a possibilidade dessa empresa não conseguir pagar para você, caso ela tenha algum tipo de problema financeiro mais grave. E uma das formas que você tem para identificar isso está relacionado à rentabilidade daquela aplicação. Quando você encontrar uma debênture com uma rentabilidade muito acima de outras parecidas, esteja ciente de que aquela empresa tem um risco muito maior envolvido. E por que na prática ela oferece para você essa taxa maior? Imagine que você seja um banco e existam 2 empresas querendo o seu dinheiro emprestado. De um lado, nós temos a Ambev, uma empresa gigantesca onde você vai realizar um empréstimo cobrando uma taxa de, por exemplo, 12% ao ano. Do outro lado, uma pequena empresa da sua região está também pedindo um dinheiro emprestado. Só que essa empresa é muito menor, tem muito menos clientes e tem muito menos história. É evidente que no caso de você realizar um empréstimo para essa empresa, você vai cobrar uma taxa de juros muito maior, porque o risco, porque a chance dela não conseguir te pagar é muito maior do que no caso da Ambev. E essa mesma linha de raciocínio pode ser aplicada no caso das debêntures. Quando uma empresa oferece uma taxa muito elevada, é porque existe um risco muito grande envolvido. E vamos pegar como o maior exemplo de risco o caso das Lojas Americanas, que aconteceu há pouco tempo atrás. A companhia realizou a emissão de algumas debêntures algum tempo atrás, mas no momento que foi descoberto todo aquele rombo envolvido na empresa de 40 bilhões de reais, ela acabou anunciando que não iria conseguir pagar uma determinada emissão de debêntures, justamente porque ela não tinha dinheiro, porque era uma empresa cheia de problemas financeiros. E como você consegue identificar isso de uma forma inicial para que você só invista o seu dinheiro numa debênture de uma empresa consolidada? Uma das formas é a partir da análise de risco da empresa, a partir da classificação dada pelas agências de risco. E como que funciona essa avaliação? Essas determinadas empresas, que são 3, Fitch, Moody's e a Standard & Poor's, ela vai dar uma nota para aquela companhia, e quanto maior for a nota, menor é o risco envolvido. E vamos pegar como exemplo aqui 3 notas dadas para 3 empresas diferentes. A primeira delas, à esquerda, que está sendo negociada na XP Investimentos, é uma debênture da Movida, que é uma empresa listada na Bolsa de Valores aqui do Brasil. Essa aplicação tem uma nota, um rating do emissor de AA+, então é uma nota muito boa, fazendo com que essa aplicação seja considerada muito segura. Na parte central, nós temos aqui uma aplicação negociada no BTG Pactual para a empresa Aeja, que é uma empresa grande de infraestrutura atrelada a saneamento. E o rating dessa empresa é AA. Sendo assim, é uma aplicação mais arriscada do que da Movida. E a terceira possibilidade, que também é negociada na XP Investimentos, é uma debênture de uma empresa chamada Via Rondon, que tem um rating de AA-, então acaba também sendo uma aplicação mais arriscada do que essas outras 2. E uma outra forma de você fazer essa avaliação é simplesmente jogando no seu navegador, no seu Google, no Safari, enfim, no navegador que você usa no seu computador, para entender melhor como funciona aquela empresa, como que é basicamente o modelo de negócios dela, se ela tem uma receita mais recorrente ou uma receita que é um pouco insegura, como por exemplo é o caso das Lojas Americanas, e também se é uma empresa que tem um bom histórico de lucro, porque se isso de fato é o que acontece nela, você vai estar realizando uma aplicação totalmente confiável. E agora chegou o momento de você saber se vale ou não a pena investir numa debênture. Se você já tem uma carteira de investimentos mais estruturada, se você tem um conhecimento mais intermediário ou avançado
e já realizou outras aplicações de renda fixa. Se você tem como objetivo investir pensando no longo prazo, deixando o seu dinheiro até o vencimento, então com certeza a debenture pode fazer parte da sua carteira, porque ela vai potencializar a rentabilidade dela. Pensando que você tem uma carteira onde você já investe no Tesouro Direto, num CDB, no mercado de ações, investe no exterior, a debenture pode fazer parte porque ela vai potencializar o rendimento daquela parte de renda fixa. E agora um recado para você que quer se aprofundar ainda mais sobre o mundo dos investimentos para conseguir construir uma carteira de investimentos mais estruturada e com isso ter um maior potencial de retorno nela. Eu tenho um curso de investimentos onde você vai aprender tudo isso na prática, para que dessa forma você invista o seu dinheiro com muito mais segurança, sem que você precise ficar horas e horas estudando e acompanhando o mercado. Para mais informações, é só escanear o QR Code e entrar no site, ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo. Então, nesse conteúdo, você conseguiu entender tudo sobre debenture e se vale ou não a pena para você investir o seu dinheiro nessa aplicação. Se você gostou, curte, se inscreve e ative o sino para que sempre que sair um vídeo novo por aqui você seja informado. Eu vou deixar na tela um vídeo recomendado onde você também vai aprender tudo a respeito dos CDBs, então é só você clicar nele que você vai cair diretamente nesse conteúdo. Um grande abraço e até a próxima.